Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, desta vez na qualidade palestrante, né? Que eu sempre participo, mas dessa vez estou com um desafio maior, que é falar com vocês, né? Dar uma palestra, e sobre um tema que o mundo todo está conversando hoje. Eu acabei de sair de um encontro internacional nos Estados Unidos com professores, tanto americanos como da Tailândia, do Japão e da Europa, e todos estavam com essa mesma indagação: como levar mindfulness para a escola online em tempo de pandemia, né? Bom, então eu espero compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento e aprender com vocês também a experiência que vocês já trazem de sala de aula. E qual é essa reflexão que eu peço para cada um fazer? Como é que o educador está se sentindo ao voltar à sala de aula, na forma que está acontecendo, com certezas, cercado da ameaça de uma doença desconhecida, perigosa, altamente contagiosa, que alterou a sua rotina, criou novos hábitos e trouxe novos desafios, né? E aprendizados, que é justamente a de se tornar um professor virtual também, né? Então, eu vou pedir para vocês, agora a gente vai se dividir em grupos e duplas, conversar um com o outro para tentar enxergar o que está sentindo, como é que está, como é que você está vivendo esse momento, tá? Quem não quiser falar, só fala para o colega que vai só ficar ouvindo e agradece o seu tempo, pode ficar quieto até acabar os 2 minutos, tá bom? Então, aqui, ó, o pessoal já registrou os sentimentos que foram mais predominantes, que eles, nesse momento, nessa troca que eles tiveram. Quais foram os sentimentos que mais apareceram, Cindy? Medo, insegurança, angústia, ansiedade, dúvida, cansaço, desconforto, impotência, vulnerabilidade, solidão, preocupação e também empatia e resiliência. Agora, pessoal, eu vou pedir para que vocês fechem os olhos e tentem se colocar no lugar do estudante, do aluno que está vindo para a escola. E como ele está sentindo, como ele está se sentindo com essa situação inusitada que limitou física, socialmente. Ele não pode sair de casa, ele não pode brincar com os amigos, ele não pode ir para a escola. E ele está com aquela possibilidade da ocorrência de uma doença na sua própria família. Como é que ele está sentindo essa ameaça dessa doença perigosa, contagiosa, que pode chegar em sua própria família? Então, agora eu gostaria que vocês fechassem os olhos, se colocassem no lugar desse estudante e registrasse daqui 30 segundos qual foi a primeira emoção que surgiu na sua mente. Não é nada racional, a primeira coisa que vier. Vocês escrevam no chat também. Pode ir falando, Cíntia. Ansiedade, tristeza, insegurança, saudades, perda, medo, impotência, angústia,
confusão, preocupação. Aí tem também acolhimento, Desmotivados, né? desmotivados, liberdade, incompreensão, cuidado. São 2 segmentos que estão voltando para a escola hoje. E 2 segmentos que trazem uma bagagem dessa vivência, dessa pandemia que está acontecendo aí, que mudou a vida de todo mundo. E quando a gente olha ao nosso redor, para os nossos colegas, a gente consegue ver que essas sensações, elas são comuns, ocorrem para muitos de nós, não só educadores, nós todos os profissionais. E a gente observa, então, que o que está acontecendo, o que a gente vê quando vê todas essas emoções em professores e todas essas prováveis emoções em alunos, porque eles devem estar passando por esse mesmo momento de incerteza, de medo, de não saber como vai ser, como é que ele vai acompanhar o colégio, como é que ele vai conversar com os amigos, como é que vai ser essa relação professor-aluno de longe. Então, todas essas emoções também estão ali dentro. E isso que a gente está vendo, que a gente encara, não é nada mais, nada menos do que uma coisa muito simples, que é o nosso sistema nervoso. Então, o sistema nervoso humano, que é comum a todos nós. E nós vamos ter que entender a situação emocional desses 2 segmentos e a gente vai ter que saber lidar com isso, lidar com esses 2 lados. Então, a gente pode entender e ver isso por meio do conhecimento do nosso próprio sistema nervoso. E o que isso pode nos trazer de ganho? Então, quando a gente fala numa pandemia, está em jogo aí a própria sobrevivência de cada um. Isso afeta o nosso sistema nervoso. É nossa sobrevivência em risco. E a reação que temos é absolutamente natural. Nós queremos sobreviver. Então, a gente ativa o nosso estado de lutar, fugir ou correr. Ou seja, a nossa amígdala cerebral e sua resposta automática está ativada. Né? Nós estamos correndo risco de vida. Isso acende esse alerta dentro do nosso cérebro e do nosso sistema nervoso. Esse sistema nervoso ativado, ele indica que está em ação o nosso pedal do acelerador, que é o nosso sistema nervoso simpático, né? Que é o responsável por todas essas reações automáticas e pela nossa própria sobrevivência. Então, como todo animal em possível perigo, automaticamente nós, como seres, animais também, né? Só que racionais, ativamos esse nosso padrão de alerta. E esse padrão de alerta se reflete numa adrenalina alta no nosso corpo, os olhos mais abertos, mais alertas em busca de um perigo, nossa musculatura fica mais rígida, pronta para lutar ou fugir. Normalmente, esse padrão ativa e desativa em vários momentos do nosso dia, né? De forma automática mesmo. A gente vê, não tem perigo, volta ao normal. Então, quer dizer que em condições normais, esse padrão, ele não fica ativado o tempo todo. Só que na situação em que estamos vivendo, essa ativação tem se prolongado. Então, nosso padrão alerta passou a ser muito mais exigido, né? E isso pode se tornar uma resposta crônica no organismo.
e esse padrão pode grudar no nosso sistema nervoso. E é fácil. Você vê que quando a gente sai, vai no supermercado, todo o alerta que a gente precisa, põe máscara, passa álcool gel, cuidado com o que você pega, não pode passar a mão no rosto, você fica alerta, você sai de casa tendo que ligar esse botão de alerta pela sua sobrevivência, para você poder se cuidar. E a consequência disso é que pequenas coisas ativam respostas desproporcionais. Então, a gente pode entender isso por meio desse conhecimento desse sistema nervoso. E faz você começar a observar e prestar atenção na fisiologia, aumentando a sua conexão a esses sinais físicos. Os olhos muito abertos, o pescoço duro, as mãos contraídas, a digestão fica mais difícil, porque o sangue vai para a musculatura para a gente poder lutar, correr, né? Então, esses são sinais da ativação desse sistema nervoso simpático. Só que um sistema nervoso saudável, ele tem a capacidade de passar do estado lutar, fugir ou congelar para um estado mais calmo. Ou seja, ele consegue diminuir a ativação do sistema nervoso simpático. E ele consegue ativar, então, o nosso sistema nervoso parasimpático, que é aquele que nos permite diminuir a velocidade, que nos permite pensar, raciocinar, nos conectar com as coisas. E qual é algumas das características desse sistema nervoso parasimpático? Um batimento cardíaco mais lento, um relaxamento muscular, a pupila mais fechada, né, não tão aberta. Então, nós temos esse outro sistema nervoso que pode regular esse sistema ativado do sistema nervoso simpático. Nós não estamos aqui falando que não é normal que não é normal ter raiva, que não seja normal ficar triste, ficar nervoso, estar com ansiedade, estar com angústia, insegurança. Tudo isso é absolutamente normal. Se a gente não tivesse sentindo isso, aí sim a gente podia começar a questionar, o que será que está acontecendo, né? Mas isso é normal, faz parte do nosso instinto de sobrevivência e da nossa própria característica de animal racional. Então, não é isso, não é não poder ficar nesses estados, em qualquer um desses estados. Mas o que a gente precisa é ter essa habilidade de usar o que ensinamos aos alunos, que é a resiliência, que é a capacidade de perceber essa energia subindo e conseguir gerenciá-la, né? A gente aprender como descarregar e voltar ao estado de relaxamento. É isso que nós estamos precisando agora. E observem que a gente precisa desse conhecimento para cuidar de nós, educadores, e dos alunos, né? Então, nós estamos falando de estar conscientes de nós mesmos, em primeiro lugar, de como nós estamos, de como nós nos nutrimos e atravessamos por esses tempos. E depois, a gente fala dos estudantes, de como podemos fazer para ajudá-los a ter essa mesma capacidade de gerenciar esses estados naturais, normais, que surgem em situações de pandemia. Tá? Essa preocupação está no mundo todo. É uma preocupação muito grande com o que vai ficar gravado na mente dessas crianças, desses jovens, depois de passar por isso. Então, estão todos os educadores prontos para receber essas crianças com algum tipo de trauma
né, pela situação vivida. Então, a gente precisa começar com nós mesmos. Por isso que foi tão importante, primeiro, trazer a palestra da necessidade da prática pessoal antes dessa palestra. Porque é essa prática pessoal que vai poder te apoiar nesse momento, né? Em que nós, educadores, vamos precisar estar regulados, o nosso sistema nervoso equilibrado, para que a gente seja capaz de responder às situações com sabedoria, com entendimento, com calma e com uma visão clara da situação. Nós precisamos abrir espaço seguro para o aluno sentir que pode passar por esses momentos difíceis, mas ele é compreendido, ele é acolhido na sala de aula. Esse é o nosso desafio. E os alunos, né? Com essa quantidade de sentimentos, tristeza, ansiedade, insegurança, saudade, medo, perda, impotência, um pouquinho de acolhimento, talvez sintam, né? Que as pessoas são diferentes, desmotivado, com incompreensão. Então, esses alunos que estão envolvidos, possivelmente, nesses sentimentos, nesse momento, nessas emoções, essa nossa capacidade de ter consciência disso nos faz ficar alerta para uma possível desregulação dos sistemas nervosos deles. O que acontece conosco, acontece com eles. Então, se somamos a desregulação do sistema nervoso dos estudantes que estão vivendo essas emoções hoje, e ao do educador também desregulado, o que vai acontecer? Nós vamos passar numa situação muito difícil de trabalhar, porque essa desregulação de ambos os lados vai trazer mais fadiga, mais estresse e mais desânimo a todos os envolvidos. Então, como vocês, educadores, que estão neste programa, querem atuar? Como mais um estressor ou um regulador? Então, a gente precisa agir. É bom lembrar que um sistema nervoso ativado do aluno vai diminuir ou acabar com sua capacidade de aprender. O estresse, ele impede a absorção do conhecimento que está sendo transmitido. E isso a gente vê por nós. Quando você está estressada, não adianta vir uma pessoa te ensinar alguma coisa. Há uma incapacidade de absorção naquele momento. Nós precisamos de um estudante relaxado, calmo, para poder aprender. E ele precisa, então, desse ambiente seguro para poder crescer e aprender. O educador com o sistema nervoso ativado, ele não vai ter condição de responder ou fornecer esse ambiente propício para o crescimento e o aprendizado. Ele também estará reagindo desproporcionalmente a qualquer coisa que não lhe agrade durante a aula. Isso acaba intimidando, retraindo os alunos para fazer uma pergunta sobre uma dúvida, qualquer coisa. E acaba minando essa possibilidade de criar esse ambiente seguro e confiável para todos. Tem um pesquisador chamado Peter Levine, que ele estudou muito trauma, né, nas pessoas. E ele fez esse estudo, desenvolveu esse estudo, comparando o sistema nervoso humano com o de outros animais.
E ele tem essa imagem bem clara de um esquilo, né? O esquilo está comendo numa floresta. Se ele ouve um barulho, não sei se vocês já viram em filmes, em desenho animado, automaticamente ele ativa o sistema nervoso dele. Ele para e ele sai procurando, né? De onde vem o som ou esse possível perigo. Os olhos se abrem, a musculatura se contrai, o pescoço fica duro, ele está todinho ativado, procurando esse perigo e ficando pronto para lutar ou fugir, se necessário. Então, esse animal para e observa todo o seu ambiente, olhando tudo ao seu redor. Não localizando o perigo, ele volta a relaxar e prossegue sua atividade. E há também muito essa visão do leão numa colina, olhando o habitat de um lado para o outro, calmo e tranquilo, né? E é esse padrão instintivo de observar o ambiente à sua volta que traz essa habilidade de acalmar e ver que você está num lugar seguro. Trouxeram também para o ser humano e observaram que isso também acontece com o ser humano. A capacidade de observar o que tem, de observar que ele está seguro, ele se acalma. Então, trouxemos essa mesma técnica para a prática de plena atenção em tempos desafiadores. Quando você está passando por um tempo difícil, você traz esse conhecimento para a sua sala de aula. E como a gente está falando de um sistema nervoso desregulado, e a gente tem essa experiência com os animais, começou-se a usar essa ferramenta, que é o quê? Levar a atenção durante a prática para o ambiente externo, como forma de acalmar e tranquilizar pessoas, né, que sobreviveram ao trauma ou estejam, de alguma forma, com o sistema nervoso desregulado. E nós estamos vivendo essa situação de ativação prolongada. Então, essa ferramenta pode ser bastante útil para a volta ao normal, né, daquele sistema nervoso. Quando a gente está com o sistema nervoso altamente ativado, a prática da plena atenção na respiração pode ser bastante desafiadora para os alunos. Difícil mesmo, para ele parar, porque ele está com essa agitação interior. Então, ensinar a plena atenção, observando o ambiente à sua volta, é bastante eficaz para desativar o sistema nervoso simpático. E para isso, como é que a gente faz na plena atenção? A gente utiliza os sentidos. Exemplo, pedir para a criança, o aluno, o adulto, seja quem for, sentar e pedir para ele olhar ao seu redor, prestando bastante atenção e procurar, por exemplo, 3 objetos azuis ou amarelos ou verdes. A plena atenção na visão, nos sons. Ouve o som que está aqui ao seu redor, os mais próximos, os mais distantes. Isso, esse deslocamento da atenção do aluno para os sons, para o ambiente, que ele percebe que ele está seguro, vai trazendo a segurança para aquele aluno. E esse ambiente seguro propicia a calma e abre o espaço para aprendizado. Isso ocorre em situações normais em casa, né? Pensando que essa criança, esse jovem hoje, está em casa. E nós também podemos pensar em ferramentas para descarregar a energia desse sistema nervoso ativado. Aí já passa pela atenção ao corpo
E, nesse sentido, é bastante recomendada a plena atenção em movimento, ou seja, exercícios físicos que despertem a plena atenção no corpo. Pode-se usar exercício de movimentos em câmera lenta e outros. Eu vou tentar mostrar aqui 2 exercícios. Um exercício que eu já treinei e achei bem legal para descarregar esse sistema nervoso antes de começar a aula de plena atenção, é esse em que você pede para o aluno sacudir o braço 8 vezes, depois o outro braço 8 vezes, uma perna e a outra perna. Depois passa 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1. E você pode pedir para ele fazer isso de várias formas. Primeiro, mais rápido. Ah, acabou? Para. Sente como está seu corpo, como é que está sua respiração, se está forte. Veja se você perdeu um pouquinho o equilíbrio quando estava fazendo. Ele começa a observar o próprio corpo. Aí a gente pode pedir para fazer num ritmo mais devagar, né? Também explorando esses movimentos. E aí você pede para fazer em ritmos normais, em ritmo mais rápido, em ritmo mais lento. Aí, quando acaba, o aluno está com condições de sentar e fazer toda a nossa aula do manual. Outro exercício que pode ser usado é esse do movimento em câmera lenta, como se fosse o Tai Chi mesmo, em que pede para a criança prestar atenção, faz de conta que ela tem uma bola na mão, e ela pega essa bola, vai levantar a mão, uma empurrando o céu para cima e empurrando para baixo, olhando para a mão de cima. Aí volta devagar, troca a bola de lugar, faz com a outra mão, bem devagar, sentindo o corpo, observando o movimento. E a criança vai sentindo esse corpo e vai se acalmando internamente, né? Então, são ferramentas que a gente pode usar justamente para acalmar esse sistema nervoso, né, antes da nossa aula. Depois de fazer esse exercício que a gente pode descarregar, então eu já dei 2 ferramentas boas para a gente utilizar para antes, de forma anterior à prática de plena atenção. Como se a gente pudesse ajudar o aluno a entrar no clima da plena atenção. É esse do movimento do corpo, em que ele descarrega esse sistema nervoso ativado. Uma outra forma de descarregar é prestar atenção ao ambiente, visualmente e nos sons. E agora eu vou dar um terceiro, que é importantíssimo, que deve ter em toda a prática, né? Que é trazer a gratidão. Então, às vezes a criança está com na cabeça, poxa, que chato, começar as aulas, eu não estou com meus amigos, eu não estou lá com a professora para abraçar, para conversar. Tentar trazer a gratidão para o que eles têm. Gratidão por a gente poder se ver nestes momentos, pelo celular, pelo computador. Já pensou? A gente podia nem ter esse recurso. E trazer, então, essa gratidão por ter esse recurso, de poder estar com os alunos dessa forma, deles poderem estar com os amiguinhos dessa forma. E finalizar sempre, gente, sempre com a bondade amorosa. Porque essa bondade amorosa é que vai aumentar a resiliência do aluno, seja pequenininho, seja do ensino fundamental 2, seja do nível médio. Porque, com o tempo e a prática
de você treinar, soltar. Em 3 semanas, a criança vai começar a voltar a perceber que pode respirar até acalmar seu coração. O que é difícil num primeiro momento com o sistema nervoso altamente ativado. Então, você começa com essa forma e depois volta. Eles percebem que eles conseguem já respirar e esperar acalmar o coração. Então, eles podem trazer a gratidão e o amor a si mesmo e aos outros. Nisso, eles vão desabrochar para essas sensações e sentimentos restauradores, né? E vão descobrir as ferramentas que estão ao alcance deles para poderem desenvolver essa capacidade de atravessar por momentos difíceis com um certo equilíbrio e paz, né? A gente precisa ter ferramenta para isso. E é assim que a gente vai aprender. Aí eu trago aqui a imagem do bambu, que ele enverga com os ventos. Podem chegar até perto do chão, mas não quebram. É isso que queremos ensinar. Podemos passar por tempestades, mas temos nossos recursos internos para sobreviver de forma saudável. Então, em síntese, as dicas aqui para vocês, para a plena atenção na escola em tempos de desafio, é a plena atenção em movimento, sentindo o corpo, a plena atenção nos sentidos, né? Visão, olfato, sons, e a gratidão e a bondade amorosa, que é a parte central da capacidade de construir essa resiliência interior para passar por momentos difíceis. Bom, então agora que a gente terminou, queria ver se alguém tem perguntas. O chat aqui está aberto, gente. Quem quiser é só registrar aqui. Enquanto isso, Ana, eu queria trazer das perguntas que o pessoal registrou no formulário de inscrição, a que mais se repetiu, assim, que se repetiu muitas e muitas vezes foi: é possível a gente aplicar as práticas de plena atenção com os alunos nesse modelo de educação à distância? Sim, é possível. O que a gente observa, né? O que a gente tem observado em quem tem feito assim? Primeiro, tem menos distração. Quando você está em sala de aula, todos os amiguinhos estão lá. Aí um começa a rir, o outro começa a rir, aí vira aquela bagunça da sala de aula e você tentando fazer os meninos ficarem quietos, prestar atenção na respiração, e um estimula o outro. Então, isso leva um tempo para a criança parar em sala de aula presencial. Na sala de aula online, ele está sozinho em casa. Vocês podem pedir o auxílio da mãe para tirar um bichinho de estimação, para tirar tudo, fechar a porta e deixar a criança estar lá junto com a criança para fazer a prática. Então, isso facilita muito. É a dica que eu dei. Se tiver muito complicado no início, começa com o movimento da plena atenção, com a atenção nos sons, nos sentidos, e depois vá trazendo a criança para a respiração. Isso é um movimento, não acontece rápido, mas é paulatino. Nossa experiência é que em 3 semanas a criança já faz isso perfeitamente. Uma professora mandou agora uma prática da bondade amorosa que ela fez com os alunos online. Eu quase chorei. Foi linda, foi linda. Ela fez a bondade amorosa com todos os menininhos, cada um na sua casa, os pais do lado, um tinha pai, outro tinha mãe, outro tinha irmão, estava todo mundo ali. E todos fizeram juntos. E foi lindo que a professora falou assim, que os pais também
encaminhar mensagem para ela, falando que eles tinham se emocionado com a prática, né? Então, é possível, gente. Talvez vocês tenham que utilizar muito da observação. A aula tem que ser mais curta para online? Diminua a aula, faça um resumo da aula, mas passe aqueles objetivos que estão no manual logo no início de cada aula, tá? Porque às vezes no online precisa ser mais curto um pouquinho, mas dá para fazer. Confiem em vocês, dá para fazer. Eu tenho assistido isso, eu vejo isso todo dia, dá para fazer. A professora fez lendo o manual, tá? Então, é isso, dá para fazer sim. A gente faz e é uma lindeza. Nosso coração se enche de amor, de alegria, de satisfação, e isso está nutrindo o coração de cada uma daquelas crianças e de seus pais, seus irmãos. Você está levando a bondade para todos ali. E a gente já experimentou aqui durante a palestra o como que é fazer a plena atenção à distância, né? Quando você conduziu aí, algumas pessoas até comentaram que fizeram a prática junto com você, quando você estava demonstrando os exercícios. Ah, Então, é muito isso, bom! né? É simples, não tem tanto mistério. Ana, tem aqui algumas perguntas que surgiram pedindo para que você fale um pouco mais sobre a prática da bondade amorosa e sobre a aplicação dela com crianças. A bondade amorosa é uma prática em que a gente visualiza e traz para dentro da gente, para o nosso corpo, para o nosso coração, para a nossa mente, aquela capacidade de amar. Às vezes, a técnica começa com você imaginando alguém que você ama muito, como aquilo traz aquele amor para dentro de você, e você se deixa invadir por aquele amor, por uma segunda pessoa que você consegue imaginar, e traz esse amor primeiro para você mesma, depois para sua família, para os seus amigos, e depois expande esse amor que você está sentindo para todos os seres. É uma técnica, a gente repete, tem repetição de frases, muitas vezes as pessoas não entendem para que repetir, e eu falo muito que a repetição é o seguinte: quanto mais você fala uma coisa, mais aquilo vai ficar gravado no seu cérebro, na sua mente. E isso vai ficando gravado, essa intenção de ser feliz, de ser saudável, de estar bem, em paz. Quanto mais você fala isso, mais isso impregna dentro de você. E tudo vai acabar se transformando numa intenção de ser feliz, de ser saudável, de estar em paz. E toda a intenção se transforma em ação. Então, a bondade amorosa é esse movimento de abrir o coração para a gratidão, para o amor, para a paz, né? Então, esse movimento que a gente estimula com a prática da bondade amorosa. Nós vamos fazer no final da palestra 5 minutos dessa prática, que é a prática do manual que a gente faz com as crianças, para vocês sentirem no corpo o que é a prática da bondade amorosa com os pequenininhos. Tá bom? Além dessa questão do como aplicar online, a gente tem algumas questões em relação à possibilidade de adaptação do programa, né? Adaptação para as crianças menores, adaptação para adolescentes. Você quer falar um pouco sobre isso? Adolescente é mais fácil, você vai mudar a linguagem, né? Você vai receber um manual com uma linguagem mais simples, que é para criança de 8, 7 a 12 anos, e você vai fazer uma linguagem mais adulta para os meninos. Mas é os mesmos objetivos são feitos para o pequenininho, do nível
Fundamental 2 e para o nível médio. É o mesmo, só vai mudar a linguagem, a forma como você vai passar isso. Então, dá para adaptar o manual, sim. Tá? Vocês que são professores vão tirar de letra a adaptação, né? Com crianças especiais. Crianças especiais não está abarcado no manual, né? Então, você também teria que fazer uma adaptação muito mais técnica, muito mais profissional. O que a gente vê, o que a gente tem experienciado com quem está fazendo isso com os alunos especiais é que eles respondem, tá? Déficit de atenção, hiperatividade, eles vão respondendo ao manual. Não sabemos ainda como isso funciona, mas os professores têm conseguido retorno com essas crianças. A gente indica muito trabalhar com os sentidos, né? Com o som, com a visão, com o cheiro, né? Com o olfato. Todos os 5 sentidos você pode estimular a criança a prestar atenção. Prestar atenção. Ela para e presta atenção ao que está acontecendo no momento presente. É esse o objetivo da plena atenção. Desenvolver a capacidade da criança de prestar atenção. E isso vai aumentando conforme ela vai se adaptando a ficar quietinha um pouquinho, prestando atenção. E ela vai começando a gostar, ela vai começando a se sentir bem e começa até a pedir essa prática. Então, também tem uma adaptação, sim, vai muito da sua intuição, da resposta da criança. A criança vai respondendo, você vai, isso deu certo, então eu vou fazer mais assim. Isso não deu certo, eu vou ter que modificar essa forma de fazer. Então, vem muito da intuição do professor, do educador, e da resposta da criança, da sala de aula, né? E é assim que a gente constrói a plena atenção em todos os segmentos. Ana, em relação a isso, tem mais uma pergunta aqui, se é possível aplicar com adultos que estão sendo alfabetizados. Com certeza, com certeza. A mesma coisa, pega os objetivos da aula e dá aquela aula para adulto, só vai mudar a linguagem, tá? E a linguagem mais simples, se são pessoas mais simples, mas eles vão pegar, eles vão amar. O adulto vai responder muito bem também, porque ele vai sentir logo os efeitos. Então, dá para ser aplicado em todos os segmentos, tá? É só pegar o objetivo de cada aula e ver como você vai transmitir aqueles objetivos para aquela sua faixa etária. Quem não conhece, esse é o nosso manual, é um manual que usamos no programa, tá? Eu vou passar a prática para vocês, exatamente a prática do manual que a gente faz para a criança. E que eu gostaria que vocês prestassem atenção em como vocês vão se sentindo conforme a gente vai avançando nessa prática. É curta, para a criança é curtinha, dá uns 3 minutos, 4 no máximo. Para a criança menor, a gente indica 2 minutos, tá? Então, é bem curtinha. E nós vamos ter um tiragosto da prática, né? Vamos sentir o que é fazer essa prática. Então, eu vou pedir a vocês que se sentem numa posição confortável. E eu vou... No manual, a gente pede para o professor ler isso aqui, fazer pelo menos uma vez ao dia com a criança. Então, eu vou fazer exatamente como o professor faz com o aluno. Tá bom? Para vocês verem que não é difícil. Tocar o sino para começar e vou tocar o sino para terminar.
Sente-se na posição de plena atenção, com a coluna ereta. Ao estarmos com a coluna reta, nosso cérebro recebe mais oxigênio e respiramos melhor. Feche os olhos ou deixe suavemente virados para baixo, de forma que não se distraia. Coloque as mãos do jeito que achar mais confortável, perto das narinas, no peito, na barriga ou em cima de sua mesa. Deixe a barriga solta, relaxada. Pode soltar os ombros, relaxar. Vamos agora respirar profundamente 3 vezes. Inspiramos e expiramos. Inspirando e expirando. Vá prestando atenção no movimento do ar que entra e que sai. Inspira e expira. Continue a respirar no ritmo normal, prestando atenção ao ar que entra e sai. Traga a atenção de volta à respiração sempre que pensar em outra coisa. Agora coloque suas mãos no coração e repitam essas frases em voz alta, procurando senti-las profundamente. Que eu possa estar saudável, seguro, feliz e em paz. Que eu possa estar saudável, segura, feliz e em paz. Que eu possa estar saudável, segura, feliz e em paz. Que minha família e meus amigos possam estar saudáveis, seguros, felizes e em paz. Que minha família e meus amigos possam estar saudáveis, seguros, felizes e em paz. Que minha família e meus amigos possam estar saudáveis, seguros, felizes e em paz. Que todos os seres possam estar saudáveis, seguros, felizes e em paz. Que todos os seres possam estar saudáveis, seguros, felizes e em paz.
que todos os seres possam estar saudáveis, seguros, felizes e em paz. Agora, vamos gentilmente respirar 3 vezes profundamente. Podem abrir os olhos bem devagar. Então, pessoal, essa é a prática que nós chamamos de prática diária, que é a prática que as crianças repetem todo dia. E é muito interessante que elas começam a pedir para conduzir a prática. E elas decoram as frases. E elas falam as frases, que é a coisa mais linda que eu já vi. Né? Então, eu espero que vocês durmam hoje com essas palavras de gratidão, de amor, segurança. E até a próxima. Um abraço imenso a cada um de vocês.